Bom, gente, hoje nós vamos ver uma visão geral do sistema solar. Vamos tentar dar um painel com as características principais do sistema para depois aprofundar a nossa discussão objeto por objeto. De que se compõe o sistema solar? Isso a gente já sabe, né? O sistema solar se compõe, obviamente, pelo Sol, pelos planetas principais, os planetas anões, cujo número ainda é indeterminado, são no mínimo 6, os satélites dos planetas, que são mais de 200, os pequenos corpos, cometas, asteroides, planetoides de modo geral, e o meio interplanetário. Essa figura aqui mostra, fora da escala de distância, apenas na escala de tamanho, o Sol, ou os planetas de tipo terrestre, os planetas de tipo joviano, e lá adiante os planetas anões. O sistema solar interno, onde está o Sol, estão também os planetas de tipo terrestre, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Vejam, suas órbitas mostradas aqui são bem menores do que as órbitas dos planetas em raio, né? Bem menores do que as órbitas de Júpiter, de Saturno e dos demais que estão lá longe, mostrando então que esses objetos aqui têm uma natureza diferente, esses objetos, os planetas terrestres, têm uma natureza distinta dos demais. O cinturão principal de asteroides está aqui entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Aqui está também Ceres, que era considerado o maior dos asteroides e agora sabe-se que é um planeta anão. O sistema solar externo, lá onde estão os planetas de tipo joviano, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, é muito mais extenso. Nem aparecem aqui nessa escala os planetas de tipo terrestre, eles estão escondidinhos aqui. Lá estão, então, os 4 planetas gasosos, jovianos, estão os planetas anões e está o chamado cinturão de Kuiper, o cinturão dos planetoides congelados, dos planetas anões, que está lá além da órbita de Netuno. Plutão é um planeta anão, foi o primeiro a ser descoberto, foi descoberto em 1930, mas não é o único, nem é mesmo é o maior deles. Então, lá longe está o cinturão de Kuiper. Esse cinturão ele está basicamente concentrado aqui numa faixa entre 50 e 60 unidades astronômicas do Sol. Só relembrando, uma unidade astronômica é, por definição, a distância Terra-Sol. Mas o sistema solar vai muito além dessa região aqui. O sistema solar vai até lá o repositório dos planetas, a chamada nuvem de Oort, que vai além de 50 mil unidades astronômicas do Sol. Vejam, isso aqui são 50 unidades astronômicas do Sol. Estou falando de 50 mil unidades astronômicas do Sol. Lembrando que 63.241 unidades astronômicas equivale a um ano-luz. Lá sim é a borda externa do sistema solar. Se a gente examinar o sistema solar de cima, a partir do polo solar norte, o polo de rotação norte do Sol é o polo que coincide com o hemisfério no qual está o polo celeste norte por definição. Se a gente olhar lá de cima do polo do Sol, que está aqui onde está meu cursor, vocês vão ver que os planetas giram todos no mesmo sentido, todos no sentido anti-horário para quem olha o polo norte do Sol de cima, e em órbitas que são elipses, mas são quase circulares, com algumas exceções. É o caso de Plutão, por exemplo. Plutão tem uma órbita excêntrica, ele corta a órbita de Netuno algumas vezes. Isso não quer dizer, atenção, isso não quer dizer que ele corra o risco de colidir com Netuno, porque eles são órbitas ressonantes, a órbita de Netuno e a órbita de Plutão. A cada 3 voltas de Netuno, Plutão dá 2. Significa que as posições relativas não variam. Mas tudo então gira no sentido anti-horário para quem olha o polo norte do Sol de cima. Vejam aqui, os planetas giram em torno do Sol praticamente no mesmo plano, como girassem em cima de uma mesa. E a mesa, entre aspas, é definida como a eclíptica, né, o plano orbital da Terra, aqui representado por uma linha tracejada. A exceção é Mercúrio, aqui estão os planetas normais, não estão os planetas anões. Os planetas anões podem ser mais inclinados, como é o caso de Plutão. Mercúrio tem uma inclinação de 7 graus em relação ao plano da eclíptica. As órbitas são praticamente circulares e com uma pequena exceção aí de Mercúrio, que tem uma órbita um pouquinho mais excêntrica. Como os planetas estão todos no mesmo plano, pode acontecer o que se chama de alinhamentos. O que são alinhamentos? É isso aqui, ó. Vejam, às vezes no início da noite ou no finalzinho da noite é possível ver os planetas mais ou menos numa mesma linha divisada no céu. Vejam aqui, isso aqui é uma foto.
aparece Mercúrio aqui embaixo, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter ali em cima. Tem um sujeito olhando de binóculo aqui. Então, o alinhamento não quer dizer que os planetas estão matematicamente numa mesma linha, quer dizer que eles estão na mesma linha divisada. E isso acontece porque está tudo girando em torno do Sol no mesmo plano, né? Então, pode acontecer de estarem todos na mesma linha divisada, é isso que se chama de alinhamentos. Algumas características interessantes dos planetas. Plutão está aqui como um termo de comparação. Tudo em relação à Terra. Distâncias em unidades astronômicas, a Terra 1 por definição, e inclinação orbital em relação à eclíptica, portanto a Terra é 0 por definição. Vejam, os planetas estão todos mais ou menos no mesmo plano, com exceção de Mercúrio, como eu falei, tem uma inclinação de 7 graus do seu plano orbital, e Plutão, que é um corpo de natureza diferente, o planeta não, tem 17 graus de inclinação. As excentricidades orbitais são muito pequenas, excentricidade 0 é um círculo, né? Excentricidade 1 é uma elipse colapsada. Mercúrio tem excentricidade 0,2 e Plutão 0,25, arredondando aqui. As distâncias ao Sol, a gente já tinha falado em aulas anteriores. Mercúrio 0,4, estou arredondando. 0,4, 0,7, 1, 1,5, 5, perto de 10, 19, 30 e perto de 40. E os eixos de rotação, aqui tem uma peculiaridade bem curiosa. Isso aqui é a obliquidade declíptica, ou seja, a inclinação do eixo de rotação em relação a uma normal ao plano da órbita. Aqui está a obliquidade declíptica da Terra, os famosos 23 graus e meio, que define o ciclo das estações do ano. Vejam que Marte é bem parecido, Saturno também, mas as coisas podem ser bem patológicas. Vejam Vênus. Vênus mais ou menos 180 graus, 177 graus. O que significa uma inclinação de quase 180 graus? Ora, para os demais planetas, vale a chamada regra da mão direita. Tudo gira em torno do Sol, olhem a figurinha aqui do lado. No sentido anti-horário, os planetas giram no sentido anti-horário, olhando o polo norte do Sol de cima. E os eixos de rotação têm o mesmo sentido do vetor momento angular. Vênus não. Vênus é o contrário. Olhem aqui embaixo, estão as inclinações, aqui está a Terra com seus 23 graus e meio. Vênus gira no sentido horário, a flechinha está ao contrário dos demais planetas. Outro caso curioso é Urano, que tem uma inclinação perto de 90 graus. Isso significa que ao longo do seu período orbital, em torno do Sol, às vezes o Sol incide no Equador, às vezes num polo, às vezes no outro polo, à medida que ele vai girando, né? O Sol está aqui, Urano vai girando assim, né? Então às vezes o Sol está no Equador, às vezes o Sol está num polo, às vezes o Sol está no outro polo. Mercúrio praticamente não tem inclinação. Ele é o eixo de rotação é bem retinho em relação ao plano da órbita. Vênus tem uma rotação contrária. Só para vocês relembrarem em casa o conceito de excentricidade, né? O círculo é excentricidade 0, a elipse praticamente colapsada tem excentricidade 1, as elipses, portanto, têm excentricidade entre 0 e 1, as parábolas têm excentricidade 1 por definição, e as hipérboles, órbitas hiperbólicas, têm excentricidades maiores do que 1. Existem órbitas abertas? Órbitas parabólicas, órbitas hiperbólicas? Existem sim. Cometas podem ter órbitas abertas. Significa que não são objetos periódicos, são objetos que passam uma vez no sistema solar interno e vão embora. Então, Netuno, Vênus e a Terra têm órbitas muito pouco excêntricas, são as menores de todas, as menores excentricidades. Mercúrio e Plutão são as mais excêntricas. Para relembrar os conceitos de órbita, de elipse, vejam, aqui está um planeta genérico, girando em torno do Sol numa órbita elíptica. Por definição, o Sol está num dos focos da elipse. Periélio é o ponto mais próximo que o planeta chega ao Sol, afélio é o ponto mais distante, e o periélio e o afélio, se as distâncias do periélio e o afélio estão relacionadas à excentricidade da órbita, né? Semieixo maior, que multiplica 1 menos a excentricidade, ou para o periélio, 1 mais excentricidade para a distância do afélio. São definições aqui que eu coloco só para vocês darem uma revisada. Se a órbita é praticamente circular, então o semieixo maior coincide com o diâmetro de um círculo. A questão dos tamanhos relativos mostra as famílias de corpos, né? Aqui estão os planetas de tipo terrestre, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vênus e a Terra são muito parecidos em diâmetro, Mercúrio e Marte são bem menores. Aqui são os raios dos planetas em relação ao raio da Terra. Vejam, Vênus tem praticamente o mesmo, Marte mais ou menos metade, Mercúrio 40%, o Sol está aqui apenas por comparação, né? 109 vezes.
Compensação, os planetas gasosos, os jovianos, são bem maiores. Vejam as fotos aqui, isso aqui são fotos. Mercúrio tem 11 vezes o raio da Terra, Saturno 9, Urano e Netuno 4. Plutão é um corpo com um órbita de dimensão similar às dimensões da nossa Lua. Essa tabela aqui mostra algumas propriedades dos planetas. Eu vou deixar para vocês examinarem essa tabela com mais cuidado em casa. Quero só chamar a atenção de alguns detalhes. Os diâmetros das órbitas e os raios dos corpos em relação ao raio da Terra, eu já falei, não vou falar, mas a massa, bom, o Sol é outra escala, né? O Sol é uma estrela. Vejam que as massas aqui, os planetas gasosos têm massas muito grandes, os terrestres têm massas pequenas. Marte tem mais ou menos metade do tamanho da Terra, mas apenas 11% da sua massa, porque ele é um pouquinho menos denso e tem metade do raio, né? Então, se vocês fizerem as contas da massa e do volume, vão ver que a massa é bem menor que a massa da Terra. Mercúrio tem 5% da massa da Terra. Compensação, Júpiter é mais de 300 vezes, Saturno um pouco menos de 100, Urano e Netuno 17. Plutão, novamente, tem massa comparável, na mesma ordem de grandeza que a Lua, aí, um pouquinho menos que a Lua. Rotação. Rotação aqui tem umas coisas bem curiosas. Vejam, aqui está em dias da Terra, portanto a Terra é 1 por definição. A Lua, que também está aqui apenas para efeitos comparativos, tem seu período de rotação igual ao período orbital em torno da Terra, 27,3 dias. Mercúrio e Vênus giram muito lentamente. Isso provavelmente está relacionado com a origem do sistema, com o intenso campo gravitacional do Sol, quando os planetas estavam se consolidando. Acabou freando. Mercúrio tem período de rotação de 58,8 dias. Vênus, o sinal contrário aqui para Vênus, está relacionado com o fato dele girar ao contrário, né? São 244 dias. Isso é maior, o período de rotação de Vênus é maior do que o seu período orbital em torno do Sol. Em Vênus, um dia dura mais que um ano. Parece bizarro. Reflitam um pouco sobre isso. O período de rotação é maior do que o período orbital. Compensação, dos planetas gasosos giram muito rápido. Mais rápido que a Terra, todos eles. O número de luas, é claro, né? O número de luas para os planetas que têm mais massa é muito maior, né? E esses números aqui não são definitivos, gente. Toda hora estão descobrindo pequenas luas novas. Saturno, a última contagem que eu vi, tem 82 luas e Júpiter tem 79. Vênus tem nenhuma, né? Vênus e Mercúrio não tem nenhuma. Marte tem 2, que são muito pequenas. E Plutão tem 5, curiosamente. As inclinações orbitais a gente já falou. São muito pequenas para todos os planetas, à exceção de Plutão, que é um corpo de natureza diferente. As excentricidades, também já tinha comentado, né? Elas são um pouco maiores para Mercúrio e para Plutão, muito pequenas para os demais. As excentricidades das órbitas, né? São muito, muito pequenas. Os períodos orbitais são regidos pelas leis de Kepler. Quanto mais perto do Sol, mais rápido é o período orbital. Aqui isso está em anos da Terra, Terra 1 por definição. Mercúrio, 0,24, né? Isso equivale a 80 e poucos dias, 88 dias aproximadamente. Vênus é menos, em torno de 220 e poucos, é menos que o período de rotação. E vai subindo, né? À medida que o corpo vai se afastando do Sol, vai subindo. Ceres, vejam Ceres aqui, ó. Que está, Marte é quase 2 anos da Terra. Júpiter em torno de 12, Saturno em torno de 30, 84, 164, 248 anos Plutão leva para dar uma volta em torno do Sol. Aqui a inclinação do eixo, ou seja, a obliquidade declíptica, que a gente já falou. Atenção, aqui é o caso patológico de Vênus e é outro caso curioso de Urano, que está deitado na sua órbita. E as densidades têm a ver com a estrutura interna dos corpos, né? Os rochosos, de tipo terrestre, têm densidade grande. Aqui está a Terra com seus 5,52 gramas por centímetro cúbico, ou toneladas por metro cúbico, se vocês quiserem. Compare com o Sol tem 1,41 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade média do Sol. O núcleo é infinitamente mais denso. Em compensação, os planetas gasosos são muito pouco densos, têm densidades análogas, da mesma ordem da densidade do Sol. Saturno é muito curioso, né? Saturno tem densidade de 0,69 gramas por centímetro cúbico, ou seja,
arranje uma banheira suficientemente grande, põe um Saturno dentro e ele vai flutuar, porque ele é menos denso que a água. O período de rotação do Sol é atípico, né? O Sol não dá para comparar com os demais corpos, justamente porque é uma estrela, mas o equador do Sol gira mais rápido do que os polos. O equador do Sol gira a cada 25 dias aproximadamente, entre 25 e 26, e os polos a cada 35, 36 dias. Como é que se obtém números em relação aos planetas? Ora, as distâncias ao Sol podem ser obtidas a partir das leis de Kepler, calibradas pela distância de Vênus que é possível obter por radar. A gente falou isso na aula passada. O período orbital é muito simples, ele pode ser obtido pela posição do planeta em relação às estrelas de fundo, observando ao longo de vários anos, é claro, né? Então é possível calcular o período orbital sem grandes problemas. É claro, corpos como Urano, Netuno e Plutão, que têm períodos muito lentos, é possível extrapolar essa conta, né, a partir do passo aqui, né? O raio do planeta pode ser, portanto, seu diâmetro físico pode ser obtido a partir do diâmetro angular. É muito simples de fazer isso, olha, basta medir, vamos pegar o exemplo de Júpiter. O diâmetro angular de Júpiter medido com telescópio são 46,8 segundos de arco. Aí basta fazer uma regra de 3, né? O diâmetro dá para o diâmetro angular, assim como o perímetro da órbita, 2π vezes o raio, está para 360 graus. Então, é só fazer essa continha aqui e chega-se ao diâmetro físico de Júpiter, que é 143 mil quilômetros. Isso aqui não é difícil fazer. Sabida, obviamente, o raio da órbita, que é obtido, como eu falei aqui em cima, a partir das leis de Kepler. Massas, a partir da lei de Newton. Vamos de novo pegar Júpiter como exemplo e observar como Europa, um dos 4 satélites galileanos, aqueles descobertos pelo Galileu lá no começo do século XVII, como Europa gira em torno de Júpiter. A velocidade é circular, tem um raio angular de 3,66 minutos de arco, medido daqui da Terra. A gente pode, usando a continha da página anterior aqui, transformar esse raio angular no raio da órbita, como se fosse um diâmetro lá em cima no céu, e chega-se à conclusão que o raio da órbita de Europa é de 671 mil quilômetros. Aí a gente pode calcular, a partir do raio e do período, calcular a velocidade orbital. 2πr dividido pelo período, onde r é o raio da órbita. Dá 13,7 km por segundo. Beleza, o que a gente faz agora? A gente iguala a força centrípeta com a força gravitacional. Força centrípeta que mantém Europa preso em Júpiter com a força gravitacional que Júpiter exerce sobre ele. Corta a massa aqui, que é a massa do próprio Europa, e dá para isolar a massa de Júpiter em termos da velocidade orbital e do raio da órbita e da constante g. Isso aqui dá a massa de Júpiter 1,9 vezes 10 a 27 kg, que equivale, como eu acabei de falar para vocês, a 318 vezes a massa da Terra. A gente pode fazer isso também usando a terceira lei de Kepler na forma como o Newton a rederivou. A soma das massas é igual à razão do cubo do semi-eixo maior pelo quadrado do período orbital. Como a massa de Júpiter é muito maior do que a massa de Europa, a gente pode supor que isso aqui é aproximadamente igual, só tem um truquezinho aqui, tem que expressar as distâncias em unidades astronômicas e o período em anos terrestres, porque aí essa proporcionalidade vira uma igualdade. Fazendo isso, a gente pode repetir essa continha, você pode fazer isso em casa e a gente rederiva, usando a terceira lei de Kepler, a mesma massa de Júpiter que a gente tinha obtido aqui da força gravitacional com a força centrípeta. Ok? E se o planeta não tiver satélite? Bom, aí tem que apelar para a gravitação, pelas perturbações das órbitas nos objetos mais próximos, ou seja, comparando posições preditas com posições medidas de objetos mais próximos. Mercúrio e Vênus, por exemplo, exercem perturbações na órbita um do outro e na órbita da Terra. A partir dessas perturbações foi possível calcular as massas desses dois, de forma independente, as massas desses dois corpos, a massa de Mercúrio e a massa de Vênus. A Lua também produz uma perturbação gravitacional na órbita da Terra, já que a órbita da Lua, rigorosamente, a órbita da Lua não é em torno do centro de massa da Terra. A Lua e a Terra orbitam em torno do baricentro do sistema Terra-Lua. A partir daí é possível calcular
as massas. O planeta Netuno foi descoberto assim, a partir de perturbações na órbita de Urano, ou seja, calculava-se a órbita de Urano, se dizia, no ano tal, do dia tal, Urano vai estar na posição X. Aí a meditar não estava, tá? Tinha uma diferencinha. Sinal de que existia uma massa perturbando, uma massa desconhecida perturbando aquela órbita. Fazendo as contas de trás para frente, foi possível assim descobrir o planeta Netuno, isso é feito lá em meados do século XIX, e a partir de argumentos gravitacionais. O período de rotação dos planetas é muito simples, a partir de observações de características das suas superfícies e as densidades, é claro, né? Sabida a massa e o raio, a densidade é bem óbvia, né? A partir desses dois parâmetros. Aqui está a densidade de Júpiter, que a gente já mencionou. Como é que a gente pode classificar os planetas, os 8 planetas principais? Primeiro pela composição química. Os rochosos, os terrestres, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são basicamente compostos por rochas, metais, têm altas densidades, rotação mais lenta, superfície sólida, não tem anéis e tem poucas ou nenhuma lua. Os jovianos de Jove, Júpiter, ou gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, têm características distintas, são basicamente compostos por hidrogênio e hélio, como o Sol, densidades baixas, rotação rápida, atmosferas muito, muito espessas, todos eles têm anéis, atenção, todos eles têm anéis, foi uma descoberta da nave Voyager lá nos anos 1978, 79, e tem uma penca de satélites, uma família de satélites. Uma outra maneira de classificar eles é, obviamente, por tamanho, os pequenos e os grandes, os gigantes. Onde a fronteira está aqui na faixa dos 13 mil quilômetros. Todos os planetas pequenos têm diâmetros menores que 13 e todos os grandes têm diâmetros maiores que 48 mil. Outra classificação que vocês vão encontrar na literatura é pela posição relativa ao Sol, os internos e os externos, onde o cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, marca a fronteira entre o sistema solar interno, onde nós moramos, e o sistema solar externo. Uma outra maneira que vocês vão encontrar na literatura é a posição relativa à Terra, os planetas inferiores, mais próximos do Sol do que a própria Terra, e mostram, por isso mesmo mostram fases quando vistos da Terra, e os planetas superiores, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que, por estarem mais longe do Sol que a Terra, sempre são observados a partir da Terra como se fosse uma fase cheia. Os pequenos têm fase, os inferiores têm fase. Vejam aqui essa sequência de fotos de Vênus. Ó. Vênus, quando está oposto ao Sol, e aqui ele vai se aproximando da Terra, vejam, ele vai ficando maior, o raio dele vai ficando maior porque ele vai ficando mais próximo da Terra, porém o Sol vai iluminando ele pelas costas, né, por trás. Então a gente não vê ele nunca numa fase bem iluminada. Aliás, essa sequência de imagens de Vênus aqui é uma prova irrefutável do caráter heliocêntrico do sistema solar. Isso foi feito há muito tempo atrás, desde que das primeiras observações pelo Galileu. Então, entre as imagens 1 e 6, essas primeiras aqui de cima, Vênus está se aproximando da Terra, e depois, portanto, seu diâmetro aparente está aumentando, depois ele começa a se afastar de novo. Essa é uma foto histórica, mostra os planetas fotografados pela nave Voyager 1, lá em 1979. Vênus, a Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As fotos têm baixa resolução, mas têm o aspecto histórico de serem as primeiras fotos dos planetas vistos de longe, inclusive a Terra e Vênus. Essa foto aqui, essa faixa luminosa aqui é só um efeito óptico, um efeito de reflexão da luz na estrutura do satélite que jogou na lente da câmera. Isso aqui não é uma característica real da foto, é só esse pontinho aqui. Essa foto aqui, procurem na internet uma gravação chamada, o texto, chamado Pálido Ponto Azul, ou em inglês Pale Blue Dot, feita pelo astrônomo americano Carl Sagan, inspirado por essa foto aqui. É muito legal, recomendo muito vocês olharem. Pale Blue Dot, vocês vão encontrar com e sem legenda em português. E aqui termina a primeira parte dessa aula.